Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando novamente é o professor George e hoje vamos dar continuidade à nossa programação de aulas. Na aula passada, nós demos início às funções inorgânicas, falando então sobre ácidos diarrênios. Falamos da classificação dos ácidos, falamos das nomenclaturas que os ácidos podem ter, dos hidrácidos, oxiácidos, e entre outros. Falamos de dissociação, ionização, esses conceitos que são bem comuns nesse assunto, mas que pode também gerar uma certa confusão, né? E na aula de hoje vamos falar sobre as bases de arrênios e os sais também de arrênios. Falar um pouco da classificação deles e um pouco da nomenclatura. Então é isso, pessoal. Vamos para a nossa aula de hoje? Vamos lá. Então, pessoal, para começar a falar de funções inorgânicas, ou seja, na aula de hoje vamos falar, né, sobre bases e sais, vamos começar falando de alguns conceitos gerais. Um conceito geral é quando a gente fala de funções inorgânicas, de um modo geral a gente usa os conceitos, as definições de ácidos e bases e sais, né, de arrênios. A gente sabe que existem outros tipos também, né, de definições, quando a gente fala de ácidos e bases, mas para esses aqui a gente vai falar usando a teoria de arrênios. E como que se define um ácido na teoria de arrênios? São substâncias que, em solução aquosa, sofrem ionização, liberando como cátion somente o H+. Ou seja, aqui tem um exemplo, né, de uma substância que, quando ela é acrescentada em água, ela vai liberar esse H+. Então, esse é o conceito de ácidos de arrênios. Já as bases de arrênios, como é que funcionam? Elas também podem ser chamadas de hidróxidos, e são substâncias que, em solução aquosa, sofrem dissociação iônica, liberando como um único tipo de ânion os hidróxidos, as hidroxilas. Vocês podem perceber que nessas definições, tanto em ácido quanto em base, eles falam que, para ácido, vai liberar somente como cátion, somente os hidrogênios, né? E nas bases, somente a hidroxila. Aqui também tem um exemplo. E tanto o ácido como a base, como também os sais, no conceito de arrênios, eles sempre funcionarão em água. Os hidróxidos dos metais são compostos iônicos em solução aquosa, sofrem dissociação iônica. Uma observação bem interessante, né? O hidróxido de amônio, que é o NH4OH, que não é um hidróxido metálico, ele resulta da ionização da amônia, que é um composto molecular. Por exemplo, aqui, o que ele está querendo dizer, que aqui nós temos a amônia, ela em contato com a água, ela se transforma no hidróxido de amônio, e com isso, esse hidróxido de amônio, como ele já está inserido na água, acaba liberando essa hidroxila. Por isso que a amônia, ela vai funcionar como uma base. Por desse processo que ela sofre para poder formar, no final, né, o ânion hidróxido. Continuando aqui. Tá, e falando sobre o conceito do sal, né? O sal de arrênios é toda substância que, em solução aquosa, sofre dissociação, produzindo pelo menos um cátion diferente de H+, e pelo menos um ânion diferente de OH-. Isso não quer dizer que um sal ele sempre vai liberar apenas um H+, ou diferente de H+, ou OH-. Existem sais que liberem cátions diferentes de H+, só que também eles liberam um outro cátion, né, que a gente vai ver mais para frente. E a mesma coisa para o vale hidróxido, né? Não necessariamente ele não vai liberar. Pode ser que ele libere, mas também ele tem que liberar um ânion diferente de OH. Aqui temos o exemplo de um sal comum, né, que é bastante utilizado, que é o cloreto de sódio, o NaCl, que em meio aquoso ele sofre então essa dissociação, essa separação, formando esses íons. E utilizando esses conceitos, podemos relacionar de maneira genérica
a capacidade de conduzir corrente elétrica das substâncias iônicas e moleculares. Olha, nesse quadro aqui, ele vai falar desses compostos, né, que existem, são os iônicos e os moleculares. Os iônicos são aqueles que eles conseguem sofrer uma dissociação, e os moleculares não, eles ficam intactos ali meio em solução, né? Tá, e falando dos iônicos, em relação à condutividade elétrica e os estados físicos, ó, presta atenção, aqui ele não está imerso em água. Quando ele, por exemplo, do sal, vamos pegar o sal de cozinha mesmo, que ele é um composto iônico, né? Quando ele está em meio sólido, ele não tem essa capacidade de conduzir corrente elétrica. Quando ele está líquido, sim, ou seja, quando ele atinge uma temperatura na qual ele sofre uma fusão, passa do estado sólido para o líquido, e no estado líquido ele consegue sofrer esse tipo de fenômeno da condutividade elétrica. E vapor também não, porque as moléculas elas estão muito distantes. Só que os sais, de um modo geral, quando a gente coloca eles em meio aquoso, numa solução aquosa, formando uma solução, né? E sim, eles conseguem fazer a condutividade elétrica, conduzir corrente elétrica. Agora, falando dos compostos moleculares, aqui tem como uma exceção mesmo, né? Os ácidos e a amônia, que em meio sólido, quando eles são sólidos, sem água, eles não conduzem nem líquido e também nem vapor. Só que esses, quando colocados em soluções aquosas, eles conseguem sim fazer essa condutividade elétrica. É porque os sais, pessoal, os ácidos, desculpa se vocês forem prestar bastante atenção, os ácidos o que acontece? Eles liberam hidrogênio, o H+, né? E esse H+, além dele estar liberando o H+, ele também tá formando o ânion dele, né? Então, por conta desses eletrólitos, ele consegue fazer essa condutividade elétrica. E as demais, né, substâncias moleculares, elas não conseguem ter condutividade elétrica nem em meio aquoso e também nem em mudança dos estados físicos dela. Aqui, falando agora, como na aula passada a gente falou sobre os ácidos, a gente já vai começar aqui falando sobre as bases, ou também conhecidas, né, como hidróxidos. Uma das características das bases é seu sabor adstringente, que amarra a boca. Naturalmente, esse não é um bom método para identificar uma base, por ser extremamente perigoso. Que nem se a gente quiser identificar, por exemplo, uma base no laboratório, a gente não pode pegar lá e simplesmente colocar na boca, né? Mas a gente sabe que existem várias frutas, né, que tem essa característica adstringente. Por exemplo, o caju, a banana verde, né? Aquela característica lá de adstringente, de amarrar a boca, né, é relacionada com essa função inorgânica, a base, no caso. Aqui tem um exemplo, né, fala assim, quando a gente entra numa caverna, né, sem sentir um cheiro de amônia, é porque a gente pode afirmar que naquela caverna existem uma população de morcegos, porque essa amônia, que ela é volátil, né, a gente consegue sentir o cheiro, ela é liberada das excreções dos morcegos mesmo. Por isso que a gente consegue identificar se ali há ou não a presença desses animais. A primeira definição de base também é chamada de álcali. Tanto é que até hoje ela é bastante utilizada, né? Uma solução alcalina, por exemplo, muitos dizem, né? Uma solução básica, quer dizer a mesma coisa. E falando novamente aqui da definição de base é toda substância que em solução aquosa sofre dissociação, liberando como um único tipo de ânion a hidroxila, né? O OH+, o OH-. E para falar sobre as nomenclaturas das bases, como é que elas funcionam? Existe uma regra, né? Que como é uma base libera hidróxido, né? Que as bases de arrênios, elas são a base de OH, OH-, então ela vai começar assim, ó, hidróxido de... A gente fala o nome depois, posteriormente, o nome do cátion. Aqui temos alguns exemplos para a gente ver melhor. Por exemplo, aqui, ó, para eu poder juntar
um sódio e um hidróxido para formar uma base, ele vai formar, então, o hidróxido de sódio, que aqui é o hidróxido de e o nome do cátion, que no caso o cátion aqui é o sódio, né? Ficaria hidróxido de sódio. A mesma coisa para cá, ó. Nós temos como cátion o cálcio e como ânion o hidróxido. Vai ficar hidróxido de cálcio. Aqui vocês podem notar, ó, que a quantidade de hidróxido para poder formar essa molécula com cálcio, elas são 2 para 1, porque aqui como o hidróxido ele é 1 negativo e o cálcio é 2 positivo, nesse caso eu preciso de duas cargas menos, né, negativas, para que possa então neutralizar, interagir por completo, né, seguir aquela regra do quinteto de estabilidade, para poder então formar essa molécula, né, que é o hidróxido de cálcio. Quando a gente usa o cátion alumínio e o hidroxila. Então ficaria hidróxido de alumínio, que é a mesma coisa que para cima, né? Como o alumínio ele tem uma tetravalência, ou seja, uma trivalência, ele tem uma carga termal, então ele precisa de três ânions de hidroxila para poder, então, neutralizar esse átomo de alumínio. Por isso que, então, fica dessa forma aqui, ó, AlOH3. Quando o mesmo elemento forma cargas com diferentes eletrovalências, que são as cargas, acrescenta-se no final do nome, em algarismos romanos, o número da carga do íon. Outra maneira de dar nome é acrescentar o sufixo oso ao íon de carga menor e o íon ao íon de carga maior. Por exemplo, aqui do ferro. Nós temos aqui o ferro 2 e o ferro 3. Então, nesse caso, como é que a gente pode dar a nomenclatura dele? Não poderia ficar apenas hidróxido de ferro para os dois, né? Já sabendo que eles são moléculas diferentes. Então, nesse caso aqui, ó, hidróxido de ferro 2 e aqui embaixo hidróxido de ferro 3. Ou também eles podem usar essa outra regra, né, do sufixo, onde o menor, né, o de menor carga aqui, ó, que é o 2 mais, ele vai ficar então com o sufixo oso, e o que tem a maior carga aqui, ele vai ficar com o sufixo ico. Então ficaria hidróxido ferroso e o ferro 3 hidróxido ferro. E como é que a gente pode classificar essas bases? A gente classifica pelo número de hidroxilas, como por exemplo aqui, ó, se aquela molécula tem apenas um número de hidroxilas, vai classificá-las como monobases. Quando, aí, por exemplo, o hidróxido de sódio, né? Quando a gente tem dois ânions de hidroxilas, a gente classifica como de base. Aqui é a mesma coisa, tribase e tetrabase. Vai depender da quantidade de hidroxilas que essas moléculas podem liberar em meio aquoso. Aqui tem alguns exemplos, ó, de equação de dissociação dessas bases. O hidróxido de potássio, em meio aquoso, né? Ele vai liberar, então, apenas uma hidroxila, classificada, então, como uma monobase. Aqui o hidróxido de cálcio, também meio aquoso, ele acaba dissociando, liberando 2 hidroxilas e o cátion de cálcio. E nesse caso, como ele libera 2 hidroxilas, ele vai ser classificado como uma base de básica. E como é que funciona, de um modo geral, né, essa solubilidade das bases em meio aquoso? Aí aqui tem esse quadro que eu acho bem legal, que ele fala que quando essa base ela é formada por metais alcalinos, que são aqueles metais lá da família 1A, eles são solúveis. Quando essas bases elas são formadas pelos metais alcalinos terrosos, que são da família 2A, eles são pouco solúveis. E os demais metais, que são aqueles metais de transição, né, eles são praticamente insolúveis. A única base que não apresenta metal em sua fórmula é o hidróxido de amônio, que existe apenas em solução aquosa e, portanto, é uma base solúvel. O hidróxido de amônio ele pode ser obtido borbulhando no
o gás amônio em água, onde ocorre a ionização desse gás. Aqui tem a fórmula de formação, que a gente já mostrou no slide anterior, né? Aqui tem uma observação. As bases de hidróxido de berílio e hidróxido de magnésio, por apresentarem solubilidade muito pequena, são consideradas praticamente insolúveis. Vocês lembram aqui, ó, que quando as bases elas são formadas por metais alcalinos terrosos, elas são pouco solúveis? No caso, o berílio, tanto o berílio quanto o magnésio, eles são metais alcalinos terrosos. Só que eles não entram nessa regra aqui, eles são uma exceção. Eles não são pouco solúveis, eles são praticamente insolúveis. Então, essa questão de... Esse quadro aqui, ele insere muitas... Apesar de fazer uma demonstração geral, ele tem muitas exceções. Esse aqui é um exemplo, né? E falando sobre a força ou grau de dissociação, a gente sabe que a força das bases elas podem ser relacionadas com a sua solubilidade. Ou seja, quanto maior for a solubilidade de uma base, maior será o seu grau de dissociação, e ela será considerada uma base forte. No entanto, se a base for solúvel, pouco solúvel, o seu grau de dissociação será menor e ela será considerada fraca. Aí aqui tem um esquema. Base solúvel, ela tem, então, se ela é uma base solúvel, ela é considerada tendo um elevado grau de dissociação e é considerada uma base forte, ou seja, possui bons eletrólitos. Eletrólitos são aquelas cargas formadas pela dissociação. Base praticamente insolúvel, considerada, então, por conta de ter um baixo grau de dissociação, e é uma base fraca, tem maus eletrólitos, ou seja, tem mais na forma molecular do que propriamente na fórmula iônica, na forma iônica, lá no meio aquoso. O hidróxido de amônio, ele, que é uma base proveniente de substâncias moleculares, como, por exemplo, amônio, e não de metal, contraria a regra, pois, embora se dissolva facilmente em água, ela apresenta um grau de ionização muito pequeno. Logo, o hidróxido de amônio é a única base solúvel fraca. É porque quando a gente fala de hidróxidos, os hidróxidos são formados por metais, né? E aqui é uma exceção dessa regra, por conta do amônio não ser um metal, né? Ele é um metal, no caso aqui. Uma molécula, um composto molecular, na verdade. Formado por hidrogênio e pelo nitrogênio, que é um metal. Aí, assim, temos, né, aqui uma listagem de bases fortes. Tem o hidróxido de lítio, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de rubídio, hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, hidróxido de urânio, hidróxido de bário. E as bases fracas? O hidróxido de amônio e as bases dos demais metais. São aqueles metais dos metais alcalinos terrosos, dos demais metais, no caso, os metais de transição. E falando de algumas propriedades das bases, né, que é uma coisa bem interessante. Aí que eu trouxe para vocês. Como é que a gente pode classificar, né, se aquele composto ele vai ser básico, se ele vai ser ácido no laboratório? Existem os indicadores, né, que vão dizer se aquela solução ela vai ser ácida, neutra ou básica. E para isso eu trouxe como curiosidade para vocês o repolho roxo, que ele pode indicar, se você um macerado dele, né, faz um suco, ele vai ter a coloração roxa, né? Quando você acrescenta um ácido, ele vai ficando numa coloração mais avermelhada. Quando ele está neutro, ele fica roxo mesmo. E quando você acrescenta, né, uma base naquela solução de repolho roxo, ele vai ficando na cor amarelada. Então, isso aqui, o repolho roxo, ele serve como um indicador para dizer se aquela solução ela vai ter o caráter básico ou ácido. Ou neutro também, né? Se ficar roxo. E falando sobre as reações, né, com os ácidos. A gente sabe que os ácidos, quando reagem com a base, eles vão o quê? Formar o sal e a água, né? Tem até aquela piadinha de que é formado o água e sal, né? Aí o pessoal fala ácido e base. Justamente por conta dessa reação aqui. Só uma piadinha mesmo. E falando sobre agora outra função inorgânica. Os sais, eles geralmente apresentam sabor salgado e são sólidos, pois são compostos iônicos. Os compostos iônicos, de modo geral, eles vão se encontrar em temperatura ambiente
na forma física de sólido mesmo. Para muitas pessoas, a palavra sal está associada apenas àquele sal de cozinha, né? Por esse motivo, elas acabam relacionando a cor branca ao sal. No entanto, a gente sabe que os sais eles podem ser encontrados em diferentes cores. Aí aqui tem um exemplo, ó, do de cromato de potássio e aqui o sulfato de níquel, que eles são, no caso, eles têm cores, né? E uma curiosidade é que a gente sabe que nem todos os sais, eles são dissociáveis, né? Não são solúveis em água. Aí aqui tem um exemplo, ó, do... Cadê? O carbonato de cálcio, que ele forma os corais e as conchas, ou seja, ele está ali no meio aquoso, só que por conta dele serem insolúveis em água, eles acabam não se dissociando, formando então esses corais aqui, que eles são a base de sais. E qual que é a definição de sal mesmo? É toda substância que em solução aquosa sofre uma dissociação, liberando pelo menos um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH. Só que a gente sabe que nem todo sal ele é solúvel. Apesar dessa definição estar dizendo que sal é toda substância que libera um cátion diferente de H+, ou um ânion diferente de OH- ou O2-, a gente sabe que tem sais que eles dissociam pouquíssimo. Aí aqui um exemplo, ó, o sulfato de cálcio, que em meio aquoso ele vai liberar então o sulfato e o cálcio, né? Eles vão dissociar, separar, né? Em relação à nomenclatura dos sais, elas são obtidas a partir da nomenclatura do ácido que originou o ânion participante do sal, pela mudança do sufixo. Por exemplo, se eu tinha um ácido, por exemplo, que é o ácido clorídrico, ele vai terminar então como o nome do ânion mais o nome do cátion. Aqui, ó, se eu tenho um ácido que ele tinha terminação ico, com o sufixo do ânion vai ser ato. Quando tiver um sufixo do ácido oso, o ânion vai terminar com ipo. E vamos ver aqui alguns exemplos. Ó. Aqui nós temos o ácido de origem. Por exemplo, esse cloreto, ele surgiu a partir do ácido clorídrico. Então, o cloreto vai ser o nome do próprio elemento, né, que é cloro, e o sufixo eto. Porque como ele surgiu do ácido clorídrico, terminação hídrico, ele vai ter, então, o sufixo eto. E quando ele junta, então, com o sódio, para formar um sal, ele vai formar, então, o cloreto de sódio. A mesma coisa serve para os demais. Ó. O ácido sulfúrico, terminação tipo, né? Sulfúrico. Quando tem a dissociação desse ânion, esse ânion, então, ele vai sulfato, né? Porque ele terminava com ico, com ato agora. E quando ele faz a junção, então, com o cátion do cálcio, ele forma, então, sulfato de cálcio. A mesma coisa aqui, ó. O nitroso, o ácido nitroso. Então, quando ele tem a dissociação desse ânion, esse ânion, ele vai ser o nitrito, né? Por conta dessa regra aqui mesmo. E quando ele junta, então, com algum cátion, no caso aqui o alumínio, ele vai formar, então, o nitrito de alumínio. E a gente também pode formular e dar esses nomes aos sais de outra maneira. A gente sabe que existem algumas tabelas, né, em vários livros, tabelas diferentes, tabelas, né? E essas tabelas elas já apresentam então o nome dos ânions e o nome dos cátions. Então isso fica muito mais fácil, né? Por exemplo, se eu pego aqui o bicarbonato e junto aqui com um desses elementos aqui com a valência +1, né? Eu vou formar, então, o bicarbonato de lítio, de sódio, de potássio e assim por diante. Então, dá para fazer essa brincadeirinha aqui com as tabelas. Que, de modo geral, elas vêm assim, né? Quando se fala de nomenclatura de sais. Aqui, uma coisa que eu já falei na aula anterior é em relação à formação da fórmula molecular desses sais, né?
Quando a gente pega sempre vem primeiramente o cátio seguido do ânion, né? Então, aqui, para o carbonato de sódio, como o carbonato ele tem a carga -2 e o sódio tem a carga +2, evidentemente, a gente vai precisar de dois cátions de sódio para poder, então, neutralizar, né, de certa maneira, o carbonato. Então, por isso fica dessa forma. Aí tem a regra do chuveirinho, né? O sódio, como ele tem a carga mais, desce aqui para frente do carbonato, enquanto o carbonato que tem a carga -2 vai descer aqui essa carga para indicar, né, o número de cátions. Ficando dessa forma aqui, ó. E a determinação do nome a partir da fórmula do sal, como é que ela funciona, né? Aqui nós temos o ferro e nós temos o sulfato. Nesse caso, esse aqui pode ser chamado de sulfato de ferro 3 ou sulfato férrico, como a gente falou também um pouco antes, né? E uma coisa bem legal e interessante é em relação à classificação dos sais. A gente sabe que tem existem, né, os sais neutros, que são aqueles sais que liberam, né, quando em meio aquoso eles vão liberar um cátion, né, que seja diferente de H+, e um ânion que seja diferente de uma hidroxila. Aqui tem um exemplo, o cloreto de sódio e o sulfato de bário. Temos uma outra classificação, que é o hidrogênio sal, ou o sal ácido, que é um sal que apresenta 2 cátions, sendo que um desses cátions é o H+, que também é um hidrogênio ionizado. Aí que temos o exemplo do carbonato monoácido de sódio, que ele também pode ser escrito de outra maneira, que é o monohidrogênio carbonato de sódio. Ou seja, ele indica a quantidade de hidrogênios ionizáveis e, em seguida, fala a nomenclatura desse sal como se fosse sem o hidrogênio. Seria o monohidrogênio carbonato de sódio. Ou também pode ser conhecido como bicarbonato de sódio, que é aquela nomenclatura da tabelada que a gente viu. Uma outra classificação é o hidroxissal ou sal básico, que é um sal que apresenta 2 ânions, sendo que um desses ânions é a hidroxila. E somente um cátion, no caso, né? Na nomenclatura desses sais, deve-se indicar a presença e a quantidade de grupos de hidroxilas, de maneira semelhante aos sais que apresentam grupos H+. Assim, nós temos o cloreto mono básico de cálcio ou monohidroxicloreto de cálcio. Uma outra classificação são os sais duplos, ou é um sal que apresenta 2 cátions diferentes, exceto hidrogênio ionável, ou 2 ânions diferentes, exceto a hidroxila. Nesse caso, a nomenclatura pode ser feita utilizando o seguinte esquema: o nome do ânion e o nome dos cátions. Lembrando que nem os ânions e nem os cátions pode ser, no caso do ânion, não pode ser hidroxila, e nem dos cátions pode ser hidrogênio, para ser um sal duplo. Porque se tiver um hidrogênio, vai ser um hidrogênio ácido, um hidrogênio sal, desculpa, e se tiver uma base, vai ser um sal básico ou um hidroxissal. Aqui, nomenclatura, por exemplo, tem esse sal aqui, ó, que ele tem 2 cátions na sua composição, tem o sódio e o lítio, e tem um ânion, que é o sulfato. Nesse caso, utilizando a regra, né, da nomenclatura, nós teremos o sulfato, que é o ânion de sódio e lítio. Agora, quando a gente tem o sal, que ele tem 2 ânions na sua composição, que no caso o cloro e o hipoclorito, né? Então ele ficaria hipoclorito, que são os ânions, né? Cloreto de cálcio. Mesma coisa, né? Só seguir essa ordem aqui dos nomes. Também temos o sal hidratado, que é aquele sal comum, né? Que eles apresentam, então,
moléculas de água na sua composição. E como é que funciona a nomenclatura? Nós temos aqui o sulfato de cobre, então ficaria sulfato de cobre 2, penta, que vai indicar a quantidade de moléculas de água que tem naquele complexo, penta hidratado. Aqui o sulfato de cálcio. Como ele tem 2 moléculas de água, ficaria sulfato de cálcio dihidratado. E falando da solubilidade desses sais, né? Que a gente sabe que não existe uma regra, assim, né? De maneira geral, para poder falar dessa solubilidade. Então, falando da solubilidade em água, aqui nós temos a tabela, né? Falando que os nitratos e os acetatos, como regra geral, eles são solúveis. Os cloretos, os brometos e os iodetos também. Só que esses, quando associados aos cátions prata, chumbo e mercúrio, eles vão ser insolúveis. Então, a gente tem que ficar atento, né? Todos os cloretos são solúveis, exceto os cloretos de prata, de chumbo e de mercúrio, que são as exceções, né? Os sulfatos também, eles são solúveis, só que quando associados ao cássio, o ciorênio, o bário e o chumbo, eles também são insolúveis. Aqui, ó, os sulfetos também, só que as exceções, né, de solubilidade, eles são insolúveis nesse caso, né? Só que quando eles formam sais com metais alcalinos terrosos e amônio, eles são solúveis. Os carbonatos são insolúveis, só que quando formam sais com os metais alcalinos e amônio, eles são solúveis. E os fosfatos, né? Eles são insolúveis também, só que a exceção, quando eles formam sais com metais alcalinos e amônio, eles são solúveis. E aqui, pessoal, vou deixar agora uns exercícios para vocês tirarem print e fazerem em casa. Outro exercício. Vocês podem depois parar esse vídeo, tentar fazer em casa. Se vocês não conseguirem, vocês podem pedir ajuda dos monitores. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem, fiquem à vontade para entrar em contato conosco, para que nós possamos sanar qualquer dúvida que vocês vierem a ter. E nos encontramos, então, na próxima terça-feira. Até logo, pessoal. Abraço.